a qual ela tem o tema Avivamento Espiritual no Mundo. Verdade prática, textual. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar no nado, ribeiro pelo qual não se podiam passar. Ezequiel capítulo 47, 5. Verdade prática. Somente por intermédio do avivamento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A nossa leitura do livro de classe se encontra em Ezequiel, capítulo 37, e verso 7. Aí depois nós pulamos para o 10. Aí vamos para o 47, do 1 ao 5. Aí pulamos para o 9. Aí não tem essa revista. Capítulos 37 de Ezequiel, verso 7. Do 7 ao 10. Aí depois do 10 aí é o 47, do 1 ao 5 e o 9. Como de costume, eu leio um e a igreja leu outro. Então profetizou como se me deu ordem, e houve ruídos enquanto o profetizavam, e eis que se fazia um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso e os seus ossos. Profetiza o Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos e os Espíritos e assopram sobre estes corpos para que vivem. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se fizeram em pé, um exército grande e extremo. Agora, capítulo 47, do 1 ao 5, depois o 6, o 7, o 8, aí vem o 9. Vamos dizer. Depois disso, me fez voltar entrando a casa, e eis que saíram umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou, deu a mim a volta do monte, e me fez dar uma volta pelo caminho forte, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele povo para o oriente, tendo a mão um cordeal de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000
que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, água que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podiam passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que cair, desses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e saberão que viverá tudo onde quer que cair esse ribeiro. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui grato a Ti, Senhor, te agradecendo por estar aqui neste momento, Senhor. Ó Senhor, faz presença no nosso meio, Senhor, a Tua presença é importante para conosco, Senhor. Ó Senhor, por vez, Senhor, nos abençoar, Senhor, cada ouvinte, Senhor, cada criança, cada jovem, cada irmã, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Que Tu venhas, Senhor, abrir a mente de cada um, Senhor, para que nós possamos aprender, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor. Senhor, que Tu venhas, Senhor, abençoar, Senhor, essa escola bíblica dominical, meu Deus. Ó, Senhor, que Tu possa também abençoar, Senhor, logo o culto à noite, Senhor, culto, Senhor, de ação de graça, meu Deus. Ó, Senhor, que Tu venha abençoar cada professor, Senhor, cada aluno, Senhor, que vai ouvir, Senhor, Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, Teus filhos, Senhor, que vai ministrar, Senhor, esta lição, meu Deus, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti, meu Deus. Pai Santo, é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Já devolvo o meu microfone para o nosso pastor, que vai dar nosso estudo. Graças a Deus, né, irmãos? Lição número 8, 19 de fevereiro. Como o tempo passa, né? Rápido e ligeiro. No semestre e trimestre passado, nós aprendemos sobre a história do profeta Ezequiel, né? E hoje, novamente, nós vamos abordar o contexto do livro do profeta Ezequiel, referindo-se ao capítulo de número 37, aonde o mesmo teve uma experiência ou uma visão que fez com que o mesmo entrasse em um vale de ossos secos, né? Irmãos, se nós analisarmos o contexto, Ezequiel não poderia estar naquele lugar, pelo mesmo ser sacerdote. Sacerdote, irmão Raimundo, não podia ter contato com mortos. Imagino eu que o profeta, ele ficou desesperado, por ele ser um homem de Deus, um homem que estava sendo treinado para ser o sumo pastor daquele lugar, mas estava dentro de um vale de ossos secos. Mas o que nos chama mais atenção ainda é que não era um seco normal. A Bíblia diz que eles eram sequíssimos. A Bíblia vai enfatizar que eles eram sequíssimos, e aqueles ossos eram para estar enterrados, não à amostra, como nos conta a Bíblia. Mas por que não foram enterrados? Deus queria mostrar para o profeta Ezequiel sobre o pecado. Sobre o pecado. E uma das coisas que nós aprendemos, não só no Velho, como também no Novo Testamento, que o Senhor abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E isso, irmãos, daremos início nesta lição falando que a Bíblia Sagrada é a mensagem de Deus para o mundo. Como Ele é um Deus planejador, onisciente, onipresente, onipotente, sábio, imenso, ou seja, em tudo, em todos os sentidos, Ele é absoluto. Ele não fez e nem faz coisas, ou seja, Ele não fez e nem faz coisas de qualquer jeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Se nós analisarmos
Gênesis, desde a criação, quando Ele cria o mundo, Ele diz: tudo que eu fiz é bom, é belo, é perfeito. Então, se Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos, é porque Deus tinha um propósito com Ezequiel. Ele queria restaurar, Ele queria edificar novamente um povo que estava morto, que estava caído. É claro, figurando-se na vida espiritual. Há uma lição forte que se aprende aqui, meus irmãos. Deus gosta de pegar aquilo que ninguém mais acredita. Quem olhasse para aqueles ossos, irmã ali, não dava nada por eles. Uma maneira humana de se olhar, amigo. Olhávamos para os ossos, mas não dava nada por eles. Mas como Deus tem um propósito, mesmo que esteja sequíssimo, ou seja, mesmo que não fale nada, mesmo que esteja ali só pó, para Deus ainda tem valor. Para Deus ainda tem valor. Por isso, Deus transmitiu uma mensagem bíblica para aquele povo. E por isso que Ele escolheu revelar sua vontade, começando com o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. A preocupação naqueles tempos de Ezequiel, como nós aprendemos aqui, volto a relembrar os irmãos, que Ezequiel vivia em um momento em que a crise política, a crise espiritual em Jerusalém estava degradante. O Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, relata muitos fatos sobre a revelação divina para a humanidade. De início, Deus escolheu Abraão, o patriarca. Deus tem um propósito em cima de tudo. Então eu quero voltar um pouquinho lá em Gênesis, para lembrar os irmãos como que a grandeza de um Deus pode ser para uma vida de um homem. A Bíblia começa narrando, no capítulo 12, verso número 1, dizendo que havia um homem chamado Abraão, e o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Você vai ver que Deus faz uma promessa para Abraão, para com aquele povo. E Deus promete a Abraão que daria uma nação para ele. Assim podemos ver nos primeiros livros, irmãos, o olhar de Deus para o mundo, deixando os 10 mandamentos na origem, voltado para Israel, mas não foram só para aquele povo, foram uma condensação de normas de caráter espiritual e moral para todos os homens. Ou seja, não podemos descartar o que foi passado para os nossos antepassados. A lei dos 10 mandamentos ainda serve para hoje. Porém, com a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, que não revogou a lei em momento nenhum, como alguns dizem, que nós não podemos seguir a lei do Velho Testamento. É claro, Jesus vai pegar as leis, que são 10, e transformá-la em 3. Resumindo, os mandamentos podem ser traduzidos como base legal e moral de Deus para toda a humanidade. Deus tem um plano de redenção para o homem caído. Por que criaram-se as leis? Para que Deus pudesse, irmãos, assim, ter o controle sobre a vida do homem. Imagine se não tivesse lei no mundo. Imagine se fosse tudo de qualquer jeito. Se não tivesse um
Jesus foi quem melhor entendeu o propósito da lei de Moisés, no sentido abrangente, dirigido a todos os homens. Mateus 5,17, abre sua Bíblia e vamos ler nesta manhã, graças a Deus. Mateus 5,17, Deus é maravilhoso. Quem achou que também? Jesus disse assim: não podeis que vir destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus veio para cumprir a lei, guardar os mandamentos. E ele percebeu que precisava de ajustes. É claro, ele não revogou, mas ele ajustou a lei. No verso 18 ele diz: porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Será que os cristãos do século 21 cumprem a lei da Bíblia? Estamos seguindo esta lei? A lei do Antigo Testamento, em Levíticos 19:18, vai dizer assim: não te vingarás, nem guardarás ira como o seu filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no final do verso, Deus concedeu. Você vai ver que o amor é pregado desde lá. Porém, eles tinham a lei olho por olho e dente por dente. Deus mandou eles amar, mas eles eram sanguíneos. Como assim sanguíneo, pastor? Eles eram fleumáticos. Por isso que Jesus veio, para tentar redimi-los. Eram homens de grande dureza, eles eram duros, cruéis. Só podem praticar o verdadeiro amor quando se encontram com Cristo. Aqueles são dominados pelo poder de Deus. Para compreender o amor, precisa entender primeiro que Deus precisa estar no centro de tudo. E o povo de Israel, quando Jesus chegou no cenário da história, estava degradante. Os sacerdotes estavam todos corrompidos. Por isso que quando Jesus chega no templo, que ele olha os vendedores, os campistas vendendo, ele cria uma ira dentro dele, se revolta e começa a quebrar, jogar dinheiro para cima, e o povo começa a chamar ele de doido. Mas é porque ele se revoltou, porque aonde era um lugar que era para ser de oração, de adoração, eles estavam fazendo comércio. E a ira de Jesus se acendeu. Porém, voltando a falar desse amor de Deus para com o homem, na revelação a Ezequiel, aqueles ossos secos que estavam mortos aos olhos de Ezequiel, mas porém diante de Deus já estavam vivos. Existe no nosso meio pessoas assim, irmãos, ressequidas, só pó, que se nós olharmos, falamos: meu Deus, isso não vai dar nada, não vai servir para nada. Mas Deus está olhando de uma forma diferente, por causa desse olhar amoroso de Jesus. Nada é descartável para Deus. Compreendeu? Aos olhos de Jesus, irmão Raimundo, nada é descartável para Deus. Só podem praticar esse amor que Jesus olha para nós, aqueles que são dominados pelo poder de Deus, e na direção e unção do Espírito Santo. De outra forma, torna-se impossível amar como cristão. Mesmo capítulo 5 de Mateus, agora o verso 44, Jesus vai dizer de uma outra forma: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e bendizer o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
mal de mim, então eu vou falar mal de você para toda a região. Por olho, dente por dente. Você matou meu irmão, então eu vou matar o seu também. Agora Jesus vai pegar aquela lei, vai dizer assim: eu porém vos digo. Olha como Jesus era criterioso. Amai os vossos inimigos. Você consegue amar o teu inimigo? Você consegue olhar para aquele que te rejeitou, que te humilhou, que falou mal de você e dizer a ele: eu te amo? Quantas pessoas no nosso meio rancorosos não conseguem perdoar? Jesus, com o seu amor imenso, vira para aquela geração pecaminosa. Porque os dias de hoje não se diferem daqueles dias. Hoje provavelmente está pior. Pecado. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Verso 45: para que sejais filho do Pai que está nos céus. Não quer dizer que se eu não amar o próximo, eu não sou filho de Deus? Sim. Para que sejais filhos do Pai. O Pai só vai abraçá-lo como filho se nós seguirmos os conselhos que são dados aqui. É claro, o Pai não te rejeita, mas porém você não se enquadra no perfil que Deus quer. O princípio das coisas, irmãos, é o amor. Como o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios 13, que tudo começa pelo amor. Irmãos, vocês estão percebendo que nós estamos em uma linha de raciocínio espiritual, onde quem rege é o Espírito Santo. Outros dias nós vamos aprendendo sobre isso. Desde a primeira lição, irmãos, a lição trata de um avivamento espiritual que a igreja precisa. Mas você vai entender que o Espírito Santo está batendo numa coisa forte, que é o amor. Porque se não houver amor, não tem comunhão. Se não houver amor, não tem crescimento. Se não houver amor, não tem batismo do Espírito Santo. Se não houver amor, não há evangelho. Mas por que Deus está batendo tanto nisso? Olhai para o mundo aí fora. Estamos vivendo os últimos dias da terra. Jesus está voltando. E para que essa igreja suba no arrebatamento, é necessário amar-nos uns aos outros, respeitando, orando por cada um. Mas não está acontecendo, irmãos. Infelizmente, crentes se degradeiam. É só você entrar na rede social. Nós vamos ver um crente falando mal do outro. É o pregador fulano, é o ciclano, é o beltrano. Então você vai ver que falta no nosso meio esse amor. E Ezequiel, naquele vale de ossos secos, quando ele observou que estava somente ossos secos, ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Essa é a visão do homem de hoje. Olhamos para o ser humano, vimos por fora, porque nós não temos o caráter nem a dignidade, conseguimos olhar o que está por dentro. Para se conhecer alguém por dentro, precisa de um relacionamento, um convívio. Você conhece a tua esposa te conhece, então vocês convivem. Duas horinhas de culto não tem como eu conhecer o irmão Edson, não tem como eu conhecer a intimidade dele, não tem como eu. Somente quem está junto, isso se chama, precisamos de um relacionamento. Fazemos parte do mesmo corpo. Eu preciso identificar a sua necessidade, eu preciso entender o que você está passando. Jesus, ele era o expert em observar essas coisas, de olhar e perceber a necessidade do ser humano. Isso se chama compaixão. A compaixão se extinguiu da história. O olhar compassivo, o olhar afetivo de amor ao próximo acabou. Hoje, quem ainda faz alguma coisa, faz por algum interesse.
Esses são os cristãos de hoje. Mas a visão do meu Deus é diferente. Ele vai olhar, mesmo que ainda esteja ressequido, morto, só o osso, que não vale mais nada, que não presta, Deus tem o poder de mudar e de transformar. Basta a gente crer. Glória. Graças a Deus que hoje nós temos o Sermão do Monte. Esse que você está lendo, capítulo 5, como fonte e inspiração para todos. E nós todos devemos amar, para que se acenda em nós a chama do avivamento. Glória! A chama do avivamento. Quer receber fogo, poder de Deus? Começa amando o próximo. Começa amando mais. Falando desse amor, da grandeza de Deus, que tudo pode, que tudo faz. Lembra de onde saíste? De onde Deus te tirou? Talvez você era um daqueles ossos secos de Ezequiel, e Deus pegou você e restaurou. Eu era um dos ossos que Deus olhou para mim e teve misericórdia. Eu vou restaurar. Um dia eu ouvi da mulher que me trouxe ao mundo: você não vai passar disso. Você não vai conseguir ouvir da mulher que me trouxe para o mundo. Eu falei: Senhor, tem misericórdia dela. Então, irmãos, aos olhos da minha mãe, não serviria para nada, além de um simples cantorzinho. E ela falava: só que Deus tem um propósito, mesmo que seja o menor. Beleza? Samuel chegou na mesa, estavam todos sentados, todos os irmãos. Jessé: esses são seus filhos? Sim, meus filhos. Ele achou que Deus ia escolher o mais bonito mesmo, o mais forte, o mais parrudo, um homem de guerra. Levanta. Quando ele levantou, Deus falou: não é esse não, rapaz. Não, mas ele tem toda a estrutura física, ele é forte, ele é bonito. Olha os olhos dele, olha o braço dele. Deus falou: não, meu filho, não é assim não. Você está vendo do lado de fora, mas eu conheço o que está dentro. Oh glória, Deus conhece o que está dentro. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele conhece você por dentro. Quando os muitos lá fora não te querem, te negam, te rejeitam, Deus te vê por dentro. Esse avivamento que a igreja precisa, de olharmos e enxergarmos a necessidade de uns dos outros. Essa é a verdadeira religião, irmãos. Cuidarmos uns dos outros. Aleluia. Aí está lá fora o menor. Não podia entrar. Você não podia entrar, não podia sentar na mesa com os irmãos. A história diz no contexto judaico que o filho bastardo, ou seja, ele não era filho da mãe daqueles irmãos, ele era filho do pai. O bastardo tinha que cuidar de ovelhas no deserto. E no deserto, irmãos, somos vistos como um vale de ossos secos, esquecidos. Ninguém quer saber quem está no deserto. Ninguém lembra de quem está no deserto, de quem está na prova. Você estava na prova cuidando de ovelhas. E quando se cuida de ovelhas, irmãos, nós temos que dar nossa vida, nossa alma. Ele dava tanta alma dele que ele brigava com leões, com ursos, que tentavam pegar as suas ovelhas. Davizinho era pequenininho de estatura. A Bíblia diz que ele media 35, 40, era pequeno. Era pequeno aos seus olhos dos homens, aos olhos do pai, aos olhos dos irmãos, mas para Deus é um gigante. Você pode ser pequeno aqui, Maria, mas para Deus eu sou gigante. Você pode ser pequenino aos olhos do mundo aí fora, mas diante de Deus aqui dentro você é grande. Você é grande, irmã Cristina. Você é grande, irmão Edson. Você é grande, irmão Raimundo Domiro. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que Samuel fala: entra, manda ele entrar.
e sai do décimo. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que ele fala, provavelmente Samuel olhou e falou: esse pequenininho, Deus, esse menino, a Bíblia diz que ele era um menino franzino, ruivinho, ele não era bonitinho, porque ele tinha medo que o pai fizesse algo, porque ele estava num lugar onde não era de costume. Ezequiel também estava num lugar onde não era de costume, do seu ambiente tradicional. Ezequiel está num vale de ossos, onde tem mortos, o sacerdote não pode ter contato com mortos. Davi está na mesa junto com seus irmãos, onde ele nunca pôde chegar. Primeiro eles comiam, para depois o que sobrasse, Davi comia. Vai chegar o dia que Deus vai honrar cada um que está aqui. Vai chegar o dia que Deus vai nos levantar. Aleluia. Esse dia está próximo. Esse é o dia que Jesus voltará e a Bíblia diz que nós se assentaremos à mesa e junto com ele cearemos. Desfere desse mundo espiritual aqui fora, aqui de baixo. Entraremos no reino espiritual maior do que isso. E a Bíblia diz que ele é um Chico Rei. Por isso, irmãos, o Senhor tem um cuidado especial com nós. Especial, o cuidado dele é tão grande para nós. O avivamento no tempo de Ezequiel, a calamidade é a restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos últimos juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou uma nação eleita. Mas eu o poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Ezequiel 6,3: E dirás, montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales: eis que eu, sim, eu mesmo, trarei espada sobre vós, e destruirei os vossos alvos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens de sol, derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos. Porém, os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. O livro de Ezequiel mostra o contexto em que se encontrava o seu povo no exílio babilônico. Por causa da sua desobediência e do afastamento de Deus, eles foram levados cativos em 3 etapas. Na primeira, 605 a.C., foram levados a Babilônia. Alguns jovens, dentre os quais estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 2 companheiros dele. O segundo ocorreu em 597 a.C., quando cerca de 10.000 cativos foram levados para a Babilônia, no meio dos que estavam com o profeta Ezequiel. A terceira teve lugar quando, em 586 a.C., as tropas de Nabucodonosor destruíram completamente o templo e a cidade. O restante do povo foi levado para a Babilônia. Ezequiel e Daniel foram levados cativos quando ainda não eram adolescentes. Mas para isso acontecer, irmãos, havia entre eles a apostasia em Judá e em Jerusalém. Era deplorável a situação espiritual de Israel. Depois de ter várias visões de Deus, ele foi chamado como atalaia sobre a casa de Israel. E o Senhor disse: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Diante de tudo que nós enfrentamos, irmãos, diante do caos espiritual que está na igreja, Deus ainda tem os seus atalaias, os teus escolhidos, para profetizar e entregar a mensagem que é revelada de Deus. Ainda tem. Enquanto Jezabel e Acabe governavam em Jerusalém, em Israel, o povo, eles prestavam culto a Baal, e já tinha
80% daqueles que estavam lá convertidos-se ao Deus Baal. Elias, quando ele viu aquele caos, ele virou para Deus e falou assim: olha, pelo jeito só tem eu aqui. E a Bíblia diz que ele foge, com medo, achando que ele só tinha ele para enfrentar o exército de Jezabel e Acabe. Ele corre com sono. De lá, Deus envia um anjo, está ele lá no deserto escondido, e fala: Elias, o que você está fazendo aí, jovem? Ele falou: não, só tem eu para queimar. Deus vira para ele: ei, você está enganado. Ainda tem 3.000 que não se drogaram. Deus tem os seus atalhos, irmãos. A igreja só está de pé hoje porque tem os que não se dobraram. E Ezequiel foi um que não entrou no nível deplorável espiritual de Israel. No capítulo 8, que nós estudamos na lição passada de Ezequiel, mostra que os que eram para ser os cuidadosos das almas, os pastores, aqueles que sacrificavam, estavam prostrados diante de outros deuses, prestando culto, sacrifícios a outros deuses. E aquilo Deus tomou hoje. Deus lhe deu oportunidades para você ver como Deus ama o seu povo. A Bíblia diz que a glória de Deus ficou na porta, porque não tinha como entrar. O pecado e a santidade não conseguem se juntar. Não tem paralelo, não dá para andar junto. Então a Bíblia diz que a glória de Deus saiu, ficou na porta. Enquanto eles pecavam dentro do santuário, a glória ficou na porta. E ali, a glória de Deus gritava: entrem, se arrependam. Usando o profeta Ezequiel para falar com o povo, mas ninguém deu ouvidos. Deus tem usado os profetas nesses últimos dias para pregar a palavra de verdade, mas poucos são os que querem ouvir. Poucos são os que querem ouvir. Sabe o que Deus fez? Deus pegou a glória e levou para o alto do monte. A glória ficou em cima. E aquela glória começou a anunciar: vinde, vinde e arrependei-vos. E o profeta Ezequiel profetizando. E a Bíblia diz que ninguém quis ouvir a voz de Deus, até que a glória se espalhou. Lembra que nós aprendemos? E lá se foi a glória. Acabou. E a vida espiritual deles transformaram em ossos secos. Não tinha vidas. Só tem vida espiritual, irmãos, aquele que tem a glória de Deus. Só tem vida espiritual aquele que recebe do alto o poder de Deus, a glória, o Espírito Santo. E foi designada para alertar o povo, Ezequiel, que Deus já voltara sobre os seus pecados e maldade, bem como o juízo que haveria de vir. A apostasia era terrível, os filhos desprezavam os seus pais, cometiam perversidade, havia terríveis pecados sexuais, inclusive prática de incesto. Que é incesto? O pai casar com a própria filha, o tio casar com a própria sobrinha, o irmão casar com a própria irmã, isso é incesto. E isso cheira mal às narinas de Deus. Inclusive tramitou uma lei no Senado, lá em Brasília, permitindo que o pai casasse com a filha. Abençoa. São leis maléficas, malignas. Havia propina no meio do povo, no meio da igreja tinha corrupção. Os sacerdotes eram carnais, não fazendo separação do santo e o profano. Os profetas profetizavam mentiras, praticavam violência contra os pobres e contra os necessitados. Sobre isso, irmãos, veio o juízo de Deus sobre Jerusalém. Irmãos, uma coisa que Deus abomina é pecado. O cheiro desagradável. Aqueles ossos secos representavam para Ezequiel o pecado daquela nação. Em pecado, irmãos, não tem como sentir a glória de Deus. Em pecado, não tem como pregar a palavra de Deus. Em pecado, tudo que é falado aqui, a pessoa se revolta contra. Tudo que se é falado em nome de Cristo, a pessoa se revolta. Vamos para a igreja? Não quero, não vou. Ei, pecado. Estamos agradando de novo que Deus, quando foi o pecado dentro, ele saiu, a glória dele saiu na hora. Foram muitas profecias
profecias de Ezequiel, contendo o teor do juízo de Deus sobre Israel e Judá. Ezequiel 8, acompanha comigo, verso 1. E sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Deus visitou Ezequiel com a mão forte, preciso de você. E no verso 1 do capítulo 9, verso 4, Deus disse a ele ainda: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. E aos outros diz: ouvindo eu, passei pela cidade após ele ferir, não poupo vossos olhos nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não o chegueis. E começaram pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhe: contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saíram e se feriram na cidade. A ordem era destruição total. Porém, os que tivessem o sinal na testa não poderia ser ferido. E hoje está passando, irmãos, sobre nós uma terrível perseguição, uma terrível angústia. Porém, dessa vez não tem sinal na testa, mas se você não tiver o sinal do Espírito Santo na sua vida, você corre um grande risco. A marca do crente é a presença do Espírito Santo. A marca de todo cristão é a graça de Deus. Será que você tem essa graça? Será que você está com a marca da promessa? Se não tiver, irmãos, estamos falando de um avivamento. Peça para Deus a marca, para que quando passar o vento, para que quando passar a perseguição, para que quando passar, você não seja tocado. Aleluia! E disse-lhes: contaminai a casa, e enchei o átrio de mortos, e saíram e se feriram na cidade. Isso quer dizer que Ezequiel, quando foi levado no vale, ele viu tudo isso. Ossos. Mas Deus tem o propósito de restaurar Israel. Ele deu a sentença final de destruição, deu, mas também tudo que Deus destrói, ele se reconstrói. Deus é especialista em reconstruir. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia do seu povo, poupou da destruição total, resolvendo assim restaurar a nação eleita, não por respeito a eles, mas pelo próprio nome. Deus vela pelo teu nome. Se Deus disse que vai fazer, Ele faz. Se Deus prometeu alguma coisa para você, Ele vai cumprir, porque é o nome dele que está em jogo. Oh, glória! Ezequiel 36:21 diz: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde eu fui. Diz, portanto, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vos fostes. O pecado é tão sujo, irmãos, que além de ele manchar a sua reputação, ele mancha o nome de Deus. O pecado é tão terrível no meio da igreja, no meio de uma nação cujo Deus é o Senhor, que Deus, Ele olha, Ele tem misericórdia, Ele fala: meu Deus, o pecador, ele, além de ele profanar o nome dele, ele profana também o nome de Deus. Para você ver como que é um caos no pecado. Aí ele vem e diz: eu poupei Ezequiel por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações. Diz a eles, ó casa de
Israel, assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel. Não foi pela casa de Israel, mas foi pelo nome de Deus. Verso número 23: eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vós temerei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. O mesmo Deus que feriu, que matou, também vai restaurar novamente. Oh glória a Jesus! Oh glória a Jesus! Então profetizei como se deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu-se pela pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O vento virá de quatro cantos, e Deus já começou a soprar sobre a sua casa. O avivamento espiritual está se aproximando, está tão perto como nunca houvera antes. A nação do Brasil em breve vai saber o que é um avivamento vindo da parte do Senhor. Aleluia. A decisão de restaurar Israel foi unilateral da parte de Deus. A nação da sua apostasia desonraram o nome do Senhor, profanaram entre as nações. O povo se tornou desobediente, mas Deus olhou com os olhos de misericórdia. E Deus tem olhado para esse povo, irmãos, com um olhar de misericórdia. Senão já não era mais para nós estarmos aqui. Mas precisa de um avivamento. Nós estamos precisando urgentemente desse vento que virá dos quatro cantos, como a gente lembra em Ezequiel, no início desta lição. Oh, glória a Deus! Diante dessa visão dos nossos secos, mesmo que estejam mortos, Deus pode reviver e reverter qualquer condição, trazendo vida, trazendo avivamento para a vida daqueles que estão em pedaços. Deus pode dar vida a quem está morto. Cremos que Deus é só, e Ele pode reavivar igrejas, cidades, famílias, pessoas, mesmo que elas já estejam mortas há tempos. Faça uma análise de como é que está a sua vida espiritual. Os nossos secos do liberalismo evangélico podem ser restaurados. Os cadáveres espirituais podem ser ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. Por isso que é uma necessidade, irmãos, nós recebemos o batismo, a presença do Espírito Santo. Muitos deixaram para lá, irmão. Muitos esqueceram que Deus fez uma promessa que deixaria um Consolador para nos consolar. Muitos nem buscam mais. Não se contente, irmãos, com um nível espiritual que você está vivendo. Peça mais de Deus. Peça mais de Deus para que haja um avivamento profundo. Subtópico 3, rios das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, e fez o profeta passar pelas águas que chegaram aos seus tornozelos. Você vai ver que o nível espiritual começou daqui, ó, dos pés, tornozelos. Aleluia. E cada etapa de 1000 côvados, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, agora estava pelos joelhos. Qual é o nível espiritual que você se encontra nesta manhã? E pelos lombos, oh glória, começou do tornozelo, foi subindo, subindo, chegou no joelho, subiu, subiu, chegou nos lombos. Oh glória.
O profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos, e por fim não conseguiu mais, ele teve que nadar. Como é que está o nível espiritual da sua vida? Será que você está nadando no rio do Espírito? Tem gente que ainda está no tornozelo, andando normal. Tem gente que já está no joelho, tem gente que está no lombo. Tem gente que só vai conseguir andar na vida espiritual nadando, de tão profundo que vai ser a revelação de Deus para a sua vida. Mergulhe no rio da graça de Deus nesta manhã. Peça para Deus encher esse rio para que você possa nadar e mergulhar e ser cheio do Espírito Santo. Na Europa houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel. No contexto da profecia de Ezequiel 37 e 47, pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. Os grandes avivamentos do mundo só acontecem quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Deus procura um homem só para fazer a diferença. Numa cidade nos Estados Unidos, há um avivamento que está acontecendo nesse momento. Já são 9 dias que ainda estão lá orando, buscando a Deus, por causa de um sermão que foi pregado por um aluno dessa faculdade. O repórter falou que ele pregou, depois que ele pregou, o povo começava a rolar no chão e a pedir perdão a Deus. Começou um avivamento, esqueci o nome da cidade, mas está acontecendo. Só você entrar na rede social e procurar o avivamento que está acontecendo agora. É uma cidade pequena, que só tem 7 mil habitantes. É uma universidade cristã. Nessa universidade cabe 7 mil pessoas. Já tem 7 mil pessoas dentro dessa faculdade. E tem uma fila para querer entrar. E tem pessoas viajando para lá para sentir. Porque a glória de Deus é tão grande que quem passa perto da faculdade sente a presença de Deus. Já foi pessoas curadas, já teve pessoas que não andavam, começou a andar, tem vídeo, irmão. Pessoas que não falavam começaram a falar. Os que entravam ali por curiosidade aceitavam Jesus, estão aceitando Jesus. Começou a correr. E Deus sempre vai usar tudo. Imagina que sermão que foi pregado lá. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liberou os moráveis no fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu, chegou à América, com sua ênfase na religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Na Inglaterra, por volta de 1740, John Charles Wesley e George Field atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, pregaram contra o formalismo, sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Então Deus sempre vai usar um homem disposto para trazer o avivamento. Quem dera se Deus nos levantasse nesse lugar, irmãos, para nós fazer um avivamento para a floresta. No país de Gales, Evan Roberts, um adolescente, irmãos, olha isso, de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus no domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 a 1905 o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelos países, e alcançou muitos países do mundo. Um adolescente. Então o que Deus procura? Deus procura um coração. Voltando na introdução do rei Davi, Deus não procurava um homem forte, um homem barrudo, bonito, excelente. Deus procurava um homem que tinha o coração voltado para Deus.
E nesta noite, se Deus olhar para nós, será que nós estamos preparados? Se Deus nos convocar hoje para uma lista do exército, Ele fala: quem está preparado? Será que você se enquadra? Será que você busca pelo avivamento primeiro para nós? A gente não busca avivamento para os outros, primeiro tem que ser buscar para você. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Granson Finney foi usado por Deus por um grande despertamento espiritual. Teve grande influência do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno na presença de Deus, contra uma vida moderna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Deus precisava de um homem para pregar para os gentios. Mas para pregar para os gentios tinha que ter uma sabedoria diferente. Na época dos apóstolos, Pedro era doutor, ou seja, ele não tinha tanta educação, ele não era um homem estudado, ele não tinha um preparo ainda. Deus olha também para Mateus. Mateus não tinha condição. Olha para Filipe, para Tiago, para João. Nenhum deles se enquadrava no perfil de Deus. Aí aparece um perseguidor. Lembra da pregação do domingo? Aparece um perseguidor da igreja, matador de crente. E Deus fala: esse aí, ó, ossos secos. Esse aí que ninguém gosta, todo mundo rejeita ele, todo mundo tem medo dele. Quem não tem medo de ver um cadáver lá nos ossos? Fala que nem o Beto, tenho medo de fantasma, pastor. Você está cavando aqui, ó, carpinha, daqui a pouco você dá uma carpinha, você acha um esqueleto de alguém. A sua primeira atitude é correr para misericórdia. Agora esse aqui é o teu vale. Oh, glória a Deus. Essa missão que o povo tinha de Paulo, não pressa, não vai dar nada. Deus pega ele, derruba ele, deixa ele ser. Esse é o processo da restauração. Você acha que Israel não passou por um processo para ser restaurado? Você acha que a Inglaterra, os Estados Unidos, o Brasil não está passando por um processo de restauração? Nós estamos vivendo um processo, não só pela nação, mas estamos vivendo um processo dentro das nossas casas. Dentro de nós é um processo espiritual. Por isso eu perguntei onde está o nível espiritual. O Ezequiel começou pelo tornozelo, subiu até os joelhos, chegou no lombo, ao ponto que depois que ele recebeu uma graça no rio de Deus, ele começou a nadar. Nade nesta manhã no rio do Espírito. Nade nesta manhã em nome de Deus, para que você sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. Oh, glória a Deus! Aí Deus levanta o maior perseguidor. Esse para mim é o vaso escolhido. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetiza, aqueles ossos que ninguém dava nada, não sei de que forma, mas Deus começa a restituir pele e osso, e o sangue volta aí. Quer ver um exemplo maior? Está Marta e Maria chorando. Jesus chega e fala: olha, se você chegasse 3 dias antes, você poderia fazer um milagre para o meu irmão. Mas elas não sabiam que o plano de Deus era que mesmo que estivesse já morto, Jesus ressuscitou. E ele vai para perto, me leva onde ele está quando chega na porta. A Bíblia diz que chega uma multidão de curiosos. Quando tem um avivamento, na época de Jesus que ele peregrinou em Israel, havia um avivamento. A Bíblia diz que muitos foram curados que não caberia num livro, o tanto de pessoas que Jesus curou. E agora ele está na porta, e a multidão em volta, aí ele fala com Deus: Pai, Deus, para que esse povo veja o poder que é de ti. No momento nenhum Jesus colocou o poder para ele, mas sim, é quando ele grita: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que ele não sai. Não sei como, mas depois de 3 dias a purificação já era terrível no corpo daquele homem.
já estava estragado, já estava degradado, mas a natureza fez questão de trazer de volta a pele, o sangue, a respiração, o ar, e aquele homem saiu vivo para a glória de Deus. Então, ainda que estejamos mortos, ainda que nós estejamos mortos, Deus pode nos ressuscitar. Oh, bendito Deus! E os avivamentos mudaram a história. Impactos no mundo. É o consenso entre os estudiosos, a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos na política econômica, na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas ficamos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, no contexto trágico do racismo naquela nação. Mesmo entre as igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécie. Nós precisamos ser cheios para que o pecado não chegue ao nosso redor. Aleluia. Glória a Deus. Nesta manhã, irmãos, uma lição riquíssima dessa. Claro que não dá para entrar em detalhes, o horário não nos permite, mas o Brasil está próximo do avivamento. Estamos vendo pelas lições que nós estamos aprendendo, pelas mensagens que o Espírito Santo nos dá. Alerta a igreja, avisa a igreja, mas tem avisado a igreja. Você quer conhecer a igreja que você congrega? Você quer saber se a igreja onde você está é boa? Quando ela causa diferença na sua casa. Se a igreja que você frequenta, irmãos, não causar um impacto na sua vida, na sua família, no meio dos teus, procura, irmãos, vir mais para os cultos, ouvir mais, prestar mais atenção na palavra, porque hoje nós precisamos de grandes avivamentos, começando nos cultos para baixo. Cuidado. Exige a palavra de Deus, exige a mensagem de Deus. Enquanto estiver pregando a palavra, porque nós estamos aqui lendo a palavra, a todo momento nós recitamos um versículo, isso é bíblico, isso tem pauta, isso Deus se agrada. Agora, quando nos tornamos nós mesmos, de nós mesmos, não, precisa ter Deus. Para ver avivamento, precisa ter palavra. Amém? Vamos ouvir. Hoje a Júlia está substituindo a Sara, irmãos. Eu peço oração pela Sara. A Sara não está bem de saúde, né? Ela teve uma forte dor de dente. E aí hoje a Júlia está fazendo o papel de secretária. Então vamos ouvir o relatório com a Júlia esta manhã. Cumprimentos com os palavras do Senhor, amém? Domingo 19 de fevereiro de 2023.